Tudo muda quando você percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra as pessoas, foi contra a tua própria mente. É ela que cria os monstros, que alimenta as mágoas, que te faz repetir dores antigas em situações novas. E enquanto você tenta mudar o mundo apenas reflete o que está acontecendo dentro de você. Você já reparou como algumas pessoas parecem viver em paz, mesmo em meio ao caos? Elas não têm uma vida mais fácil. Elas têm uma mente mais treinada. Essa é a diferença entre o sofrimento e a serenidade. O sofrimento nasce da resistência, da expectativa, da tentativa de controlar o que é incontrolável. A serenidade nasce da aceitação e do domínio interior. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso que a mente faz quando não está sob comando. Ela sofre antes, durante e depois. Ela revive ofensas, repete diálogos imaginários, cria cenários de medo. Você discute sozinho, se defende de coisas que nem aconteceram, se cansa tentando prever o imprevisível. E é por isso que o primeiro passo do domínio é o silêncio interior. O estoico entende que não pode mudar as pessoas, pode apenas mudar a forma como reage a elas. E é nesse ponto que o sofrimento começa a perder força, porque quando o outro te ofende, ele não atinge você, atinge a si mesmo. Quando alguém tenta te provocar, o verdadeiro teste não está na ofensa, mas na tua resposta. E quando você não reage com raiva, o poder muda de mãos. Você deixa de ser prisioneiro e se torna senhor da própria mente. Quantas vezes você perdeu o controle tentando se defender de quem nem merecia resposta? Quantas vezes se justificou para quem já tinha decidido te julgar? Quantas vezes perdeu a paz tentando entender o que nunca faria sentido? Esse é o tipo de prisão que o estoico se recusa a viver. Ele entende que a mente é como um cavalo indomado. Se você não a conduz, ela te derruba. Mas quando aprende a segurar as rédeas, o caos externo deixa de importar. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. E essa é a essência do domínio mental. Você não sofre pelo que acontece, sofre pelo que pensa sobre o que acontece. Uma palavra só te fere se você acredita nela. Uma crítica só te atinge se você se identifica com ela. E uma situação só te destrói se você insiste em lutar contra o inevitável. Dominar a mente é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, o que antes parecia assustador se revela simples. Você começa a ver que nada era tão grande quanto parecia. A mente descontrolada transforma uma gota em oceano. A mente serena transforma o oceano em espelho. E é nesse espelho que o sábio aprende a se ver, sem ilusões, sem defesas, sem máscaras. O domínio começa quando você decide parar de reagir automaticamente, quando em vez de responder, você observa. Quando em vez de culpar, você compreende. E quando em vez de fugir, você respira. É simples, mas não é fácil. Porque a mente, acostumada ao drama, vai tentar te puxar de volta para o velho padrão. Mas o estoico treina. Todos os dias, ele pratica o silêncio, a pausa, a presença. E é nesse treino que ele vence batalhas que ninguém vê, mas que mudam tudo. Marco Aurélio dizia: a tua mente será como a tua forma de pensar. Portanto, pense grande. Dominar a mente é escolher o que entra e o que fica. É filtrar as palavras, os pensamentos, as energias. É se tornar o guardião da própria paz. E quando você faz isso, o mundo pode tentar te ferir, mas você já não sangra. Pode tentar te irritar, mas você já não reage. Pode tentar te perder, mas você já não se perde. Domine a mente, e o resto virá naturalmente. Porque quem governa o pensamento, governa a vida. Quem vence dentro, nunca é derrotado fora. Se você sente que precisa aprender essa arte, inscreva-se agora no canal e continue essa jornada de sabedoria e poder interior. Aqui, cada palavra é um treino e cada reflexão é um lembrete. O controle está em você. Sempre esteve. Você só precisa retomá-lo. O sofrimento raramente vem do que acontece.
Ele nasce da história que você conta sobre o que acontece. Acontece uma discussão, e a mente cria 1000 interpretações. Acontece uma perda, e a mente constrói 1000 porquês. A mente indisciplinada é como um narrador trágico. Exagera, dramatiza e repete o mesmo enredo até que você acredite que o mundo é contra você. Mas o estoico aprende a ser o editor dessa história. Ele corta o excesso, remove o drama e deixa apenas a verdade. Sêneca dizia: a dor é leve se não a aumentarmos com a imaginação. E é exatamente isso o que o sofrimento mental faz. Amplia o que é pequeno, eterniza o que já passou e antecipa o que talvez nunca aconteça. Você revive a ofensa 10 vezes no pensamento, reage a conversas que nunca existiram, gasta energia com hipóteses. E no fim, descobre que não foi o outro que te machucou. Foi a tua insistência em reviver a cena. O estoico observa e decide: isso é real ou é apenas minha mente me enganando? Essa simples pergunta é um ato de poder, porque ela te separa da ilusão. A maioria sofre não pelo que vive, mas pelo que imagina. O medo de perder, a ansiedade pelo futuro, a culpa pelo passado, tudo nasce no mesmo lugar, o pensamento sem direção. Dominar a mente é como assumir o volante da própria vida. Enquanto ela te dirige, você se perde, mas quando a dirige com consciência, o caminho muda. Epicteto dizia: não busques que os acontecimentos ocorram como queres, mas deseja que ocorram como ocorrem, e serás feliz. Essa é a raiz da serenidade estoica. Aceitar o que é. Aceitar não é se conformar, é parar de lutar contra o inevitável. É compreender que há coisas que pertencem ao teu controle e outras não. Você pode controlar o que pensa, sente e escolhe, mas não pode controlar o que os outros fazem, dizem ou sentem. E o sofrimento nasce exatamente dessa confusão. Tentar mudar o que não depende de ti. Pense em quantas vezes você sofreu tentando consertar alguém. Quantas vezes acreditou que se agisse de outra forma, o outro mudaria. Quantas vezes se culpou por atitudes que nunca foram tuas. Esse é o erro da mente não treinada. Buscar o controle do que está fora e abandonar o domínio do que está dentro. Mas o estoico inverte a lógica. Ele solta o externo e fortalece o interno, e é por isso que ele permanece em paz, mesmo quando o mundo desaba. Marco Aurélio escrevia: não se deixe dominar pelas impressões, detenha-as e examine-as. Essa é a prática que transforma qualquer dor em sabedoria. Antes de reagir, o estoico observa. Antes de acreditar em um pensamento, ele o questiona. Ele se pergunta: isso é um fato ou apenas a minha interpretação? Isso merece minha energia ou é apenas meu ego pedindo atenção? Com o tempo, essas perguntas se tornam uma armadura. Nada mais o atinge da mesma forma, porque ele já não acredita em tudo o que sente. E é aqui que o domínio mental começa a curar o sofrimento emocional. Você deixa de viver no passado e no futuro e volta ao agora. A mente disciplinada não se perde em hipóteses, ela trabalha com o que é real. O presente é o único lugar onde há poder. O passado já acabou. O futuro ainda não começou. E quem vive entre esses dois fantasmas nunca encontra paz. O estoico vive no presente porque sabe que é ali que a vida acontece. Quando você começa a dominar sua mente, percebe que muitas dores eram apenas ecos. Ecos de um ego que queria estar certo. Ecos de uma expectativa que nunca foi real. Ecos de palavras ditas por pessoas que não sabiam o que diziam. Esses ecos só têm força se você continuar escutando. Quando você silencia, eles desaparecem. E o que sobra é a paz, simples, silenciosa, poderosa. Dominar a mente é, antes de tudo, se libertar da necessidade de controlar o incontrolável. É aceitar o que vem com calma e deixar ir com leveza. É agir quando pode e descansar quando não pode. É entender que o sofrimento não é um inimigo, é um mestre. Mas só ensina a quem se dispõe a aprender. Se você chegou até aqui, lembre-se, a tua mente é o teu templo. Não permita que o ruído dos outros entre sem permissão.
Cuide dela como quem protege algo sagrado, porque é nela que mora a tua força, tua paz e tua liberdade. E se essa mensagem falou contigo, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada reflexão é um exercício de domínio e cada palavra é uma chave para libertar o que o mundo tentou prender dentro de você. O estoico entende uma verdade que muda tudo. Ninguém te fere sem a tua permissão. As palavras, os gestos e as atitudes dos outros são apenas gatilhos. O que dói é o que elas despertam dentro de ti. Cada pessoa que te irrita, te humilha ou te decepciona é, na verdade, um espelho. Um espelho que mostra onde a tua mente ainda é vulnerável, onde o ego ainda manda, onde o coração ainda não aprendeu a se proteger sem endurecer. Sêneca dizia: aquele que se irrita com as injúrias dos outros admite que elas têm poder sobre ele. E é por isso que o sábio não luta contra o ofensor. Ele observa a si mesmo. Ele entende que a provocação não é sobre o outro, é sobre o seu próprio estado. Se alguém te ofende e você sente raiva, é porque há algo em ti que ainda acredita na ofensa. Se alguém te ignora e você se desespera, é porque a tua mente ainda confunde a atenção com o valor. Tudo o que o outro desperta em você é uma oportunidade de domínio e não de vingança. Epicteto ensinava que devemos agradecer até aos que nos irritam, porque são eles que nos mostram onde ainda precisamos evoluir. E é por isso que o estoico não foge dos conflitos, ele os transforma em treino. Enquanto o homem comum reage, o estoico reflete. Enquanto o mundo busca culpados, ele busca causas, e ao fazer isso, ele deixa de ser vítima das situações e se torna aprendiz delas. Quantas vezes você perdeu o controle por causa de alguém? Quantas vezes permitiu que um comentário mudasse o teu humor? Quantas vezes deu poder a quem não merecia nem a tua atenção? Esses momentos revelam o quanto ainda és governado pelo externo, mas quando você começa a se observar, algo muda. Você percebe que o outro não tem esse poder. Você é quem o concede, e o dia em que decide tirar esse poder das mãos alheias, nasce a tua liberdade. Marco Aurélio dizia: o que é um insulto? É apenas um som proferido. Cabe a ti decidir o que ele significa. Essa é a chave que abre todas as prisões emocionais. As palavras são neutras. É a tua mente que lhes dá significado. A rejeição é neutra. É o teu ego que a transforma em dor. A crítica é neutra. É a tua insegurança que a transforma em ferida. Quando você aprende a ver o mundo sem esse filtro emocional, ele perde o poder de te controlar. Você começa a enxergar as pessoas como professores disfarçados e as situações como lições que o universo envia para te fortalecer. O estoico não se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mas, para que isso aconteceu comigo? E é essa mudança de pergunta que o eleva acima da dor. Porque enquanto o primeiro vive como vítima, o segundo vive como aprendiz. A mente dominada não foge da dor. Ela a escuta. Ela pergunta: o que isso veio me ensinar sobre mim mesmo? E nessa escuta silenciosa, o sofrimento se transforma em sabedoria. Dominar a mente é aprender a agradecer até pelos desafios, porque cada pessoa difícil te ensina a ter paciência. Cada crítica injusta te ensina a ter firmeza. Cada decepção te ensina a escolher melhor. Cada perda te ensina o valor do que realmente importa. E com o tempo, você percebe que nada foi contra você. Tudo foi por você. O sofrimento emocional se dissolve quando você para de resistir. Resistir é querer que as pessoas sejam diferentes, que o passado mude, que o mundo se curve aos teus desejos. Mas aceitar é entender que cada um age conforme o nível de consciência que tem. E você, que já desperta, não precisa mais reagir como antes. Você pode escolher a calma, você pode escolher a distância, você pode escolher a dignidade. Porque dominar a mente é, acima de tudo, escolher como quer se sentir. E é por isso que o estoico vence em silêncio. Não porque ele ignora, mas porque compreende. Ele entende que o caos alheio não merece o seu equilíbrio e que a maior prova de poder é permanecer em paz quando tudo tenta te tirar dela.
A partir de hoje, observe quem tenta te tirar do eixo. Essas pessoas são teus espelhos mais sinceros. Agradeça a elas em silêncio. Elas te mostram exatamente onde ainda precisas crescer. E cada vez que escolher a calma em vez da reação, o domínio se fortalece dentro de ti. Domine sua mente, e você não precisará dominar mais nada. Porque quando o dentro está em paz, o fora se organiza sozinho. Se essa mensagem ressoou com o que você vive, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada reflexão é um lembrete. O outro só tem o poder que você permite. E você não precisa permitir mais nada que tire a tua paz. Há um tipo de poder que o mundo não entende: o poder do autocontrole. Aquele que não grita, mas impõe respeito. Que não discute, mas é ouvido. Que não revida, mas vence em silêncio. Esse é o poder do estoico. Enquanto os outros se desgastam tentando provar algo, o estoico observa, calcula e permanece inteiro. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. E é por isso que o domínio da mente é a mais alta forma de liberdade. Você pode ter dinheiro, fama, status, mas se qualquer palavra for capaz de te tirar do eixo, ainda és escravo. Escravo das emoções, dos impulsos, das opiniões alheias. O sábio, por outro lado, não reage. Ele responde. E essa pequena diferença muda tudo. Quando alguém te provoca, o mundo espera a tua explosão. Mas quando você escolhe o silêncio, algo muda no ar. A outra pessoa sente e se desarma. Porque nada desconcerta mais o manipulador do que alguém que não reage. O silêncio é a espada invisível do estoico. Ele corta o orgulho alheio e protege a própria dignidade. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. E esse é o segredo da blindagem emocional. Não se tornar aquilo que te feriu. Você não precisa provar nada para quem não enxerga o teu valor. Não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa competir com quem ainda vive no ego. A tua serenidade é o maior sinal de evolução. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E essa frase é um lembrete. Se você sabe quem é, nada do que o outro faz te desvia. O problema é que a maioria ainda vive buscando aprovação. E quem busca aprovação está sempre vulnerável. Porque o dia em que o elogio some, a autoestima desaba. Mas o estoico aprendeu a não depender do olhar do outro. Ele se basta. Ele se valida. Ele é livre porque se conhece. Dominar a mente é saber quando falar e quando calar. Saber quando agir e quando esperar. Saber que nem toda resposta precisa ser dita. Algumas devem ser vividas. Quando você responde com calma, o outro revela o próprio descontrole. Quando você recusa o drama, o manipulador se revela sozinho. Quando você permanece em silêncio, o mundo mostra quem fala demais. E é aí que nasce o respeito verdadeiro. O que não é pedido, mas sentido. As pessoas começam a te tratar diferente, não porque você mudou de tom, mas porque mudou de frequência. Você deixa de vibrar na reação e passa a vibrar na consciência. O que antes te abalava agora te ensina. O que antes te irritava agora te diverte. E o que antes te destruía agora te fortalece. A blindagem emocional não é insensibilidade, é sabedoria. É entender que cada provocação é apenas um teste e quem domina a mente não precisa provar nada a ninguém. Ele sabe que o verdadeiro poder é não se abalar. E o que os outros chamam de frieza, ele chama de paz. Quantas vezes você já se arrependeu por ter reagido no calor do momento? Quantas vezes desejou ter ficado em silêncio? É nessas horas que percebemos que a calma é mais poderosa do que qualquer resposta. A raiva fala por segundos, mas destrói por anos. O silêncio fala por séculos e constrói respeito. Dominar a mente é como construir uma fortaleza invisível. Os ataques vêm, mas não entram. As palavras chegam, mas não ferem. As situações surgem, mas não te derrubam. Porque quem tem domínio não precisa se defender. Ele apenas observa o caos se dissolver diante da sua paz. O mundo grita, mas o sábio ouve o próprio silêncio.
O mundo reage, mas o sábio respira. O mundo se apressa, mas o sábio espera. E é nessa espera serena que ele vence, porque enquanto o resto se desgasta, ele se eleva. Dominar a mente é, acima de tudo, escolher a tua paz todos os dias. Mesmo quando o mundo não entende, mesmo quando parece fraqueza, mesmo quando ninguém te reconhece. Porque no fim, quem vive em paz sempre vence. Cedo ou tarde. Se essa mensagem ecoa no teu coração, inscreva-se agora no canal. Aqui, você não apenas ouve sobre domínio, você aprende a praticá-lo. E um dia perceberá que aquilo que um dia te destruiu, hoje já não te alcança. Porque o poder sempre esteve em ti, só esperava ser despertado. A mente dominada não busca se justificar. Ela aprendeu que o silêncio vale mais do que 1000 explicações. Porque no fim, quem quer te entender, entende até o teu silêncio. E quem quer te julgar, distorce até as tuas palavras. Quando você compreende isso, o peso cai dos ombros. Você para de tentar ser aceito e começa a ser inteiro. O estoico entende que a maior prisão não está fora, está na necessidade de ser compreendido, amado e validado o tempo todo. É esse desejo que te prende aos humores dos outros. Se te elogiam, você se anima. Se te criticam, você se destrói. E assim, a tua paz fica nas mãos alheias. Mas quando você decide não depender mais disso, nasce a liberdade interior. Epicteto dizia: deseja apenas o que depende de ti e serás livre. Essa é a essência do domínio mental. A maioria ainda vive tentando mudar o que está fora, mas o que realmente muda a vida é transformar o que está dentro. Você não pode controlar o que o outro sente, pensa ou diz, mas pode controlar o quanto isso te afeta. E essa escolha é o que separa o livre do escravo. Sêneca ensinava que o sábio não busca agradar, ele busca ser verdadeiro, e ser verdadeiro, às vezes, significa decepcionar quem esperava uma versão mais fácil de você. Mas o estoico prefere a verdade que liberta a ilusão que agrada. Ele sabe que a opinião do outro é apenas isso, uma opinião. Não é uma sentença, nem uma verdade. E quem se conhece não se perde no julgamento dos outros. Marco Aurélio dizia: o que pensam de ti é problema deles. Simples, direto, imbatível. Mas quanto tempo da tua vida foi gasto tentando mudar essa frase? Quantas noites foram perdidas pensando no que disseram? Quantas decisões foram tomadas com medo do olhar alheio? O estoico olha para isso e sorri, porque entende que ninguém pode viver por você, sentir por você, decidir por você. Então, por que deixar que pensem por você? Dominar a mente é recusar esse aluguel emocional. É dizer: a minha paz não está disponível para quem não sabe cuidar. E quando você aprende a fazer isso, algo incrível acontece. O respeito muda de direção. As pessoas que antes te testavam, agora te observam. As que antes te provocavam, agora te evitam. E as que antes te subestimavam, começam a te admirar em silêncio. Porque o mundo respeita quem não precisa de aprovação. A liberdade interior é o maior luxo que alguém pode conquistar. Ela não se compra, se conquista com consciência, dia após dia. É o resultado de pequenas escolhas. Calar quando o ego quer gritar, soltar quando o orgulho quer prender, perdoar quando o coração quer se vingar. Essas decisões invisíveis constroem uma força que ninguém pode tirar. E essa força é o que te torna intocável. Sêneca dizia que ninguém é infeliz por causa do outro, mas por causa de si mesmo. O que ele quis dizer é simples: nada te atinge sem a tua permissão. Quando você entende isso, começa a escolher onde colocar sua energia. A mente fraca reage a tudo. A mente forte escolhe o que merece resposta. E, na maioria das vezes, o silêncio é a resposta mais inteligente. Pense nisso. O silêncio do sábio não é covardia, é estratégia. Ele sabe que o tempo revela o que a discussão tenta esconder. E quem tem paciência vence sem lutar. Dominar a mente é confiar nesse processo. É entender que a justiça do tempo é mais perfeita que a pressa do ego. E é por isso que o estoico caminha em paz, mesmo quando o mundo o chama de frio. Porque ele sabe:
A serenidade não é ausência de sentimento, é maturidade emocional. Liberdade interior é quando você não precisa provar mais nada, nem que tem razão, nem que é bom, nem que merece amor. Você apenas é, e isso basta. Você não se compara, não se defende, não se explica. Você vive em paz com o que sabe de si. E quem quiser entender, que evolua até o teu nível de silêncio. E se essa mensagem ressoou dentro de ti, inscreva-se agora no canal. Aqui você vai aprender a viver com leveza, sem se justificar, sem depender da aceitação de ninguém e sem perder a tua paz por aquilo que nunca esteve sob teu controle. Porque quando você domina a mente, descobre a liberdade mais rara de todas, a de não precisar ser entendido para estar em paz. A maioria das pessoas teme ficar só porque nunca aprendeu a estar consigo mesmas. Confundem solidão com abandono e silêncio com vazio. Mas o estoico vê de outro modo. Ele entende que a solidão é o terreno fértil onde o autodomínio floresce. É no silêncio que a mente se revela, e é nele também que ela se reorganiza. Epicteto dizia: quando o homem está só, é aí que se mostra o que ele realmente é. E é por isso que o sábio busca momentos de isolamento não para fugir do mundo, mas para se reencontrar. Ele sabe que a mente cercada de ruído nunca encontra paz. As opiniões, as comparações, as expectativas alheias, tudo isso polui o pensamento. Mas quando você se afasta do barulho, começa a ouvir a voz que realmente importa, a sua. A mente não dominada busca distrações. Ela corre atrás de pessoas, de mensagens, de aprovação, porque não suporta o silêncio. Mas o silêncio é o espelho da alma, e quem aprende a olhar nesse espelho descobre algo profundo. A solidão não é castigo, é privilégio. É nela que você se torna invencível. Sêneca dizia: o homem que está sempre ocupado com os outros nunca está em paz consigo mesmo. E é exatamente isso que vemos hoje. Pessoas que fogem de si através de relações superficiais, de trabalho excessivo, de ruído constante. Mas o estoico não teme o isolamento. Ele o transforma em disciplina, em reflexão, em força. Ele entende que a paz não está em estar rodeado, mas em estar alinhado. Quando você domina a mente, descobre que não precisa de multidões para se sentir completo. Descobre que a companhia mais poderosa é a tua própria presença em paz. O mundo te chama para fora o tempo todo, mas o estoico aprende a voltar para dentro. E nesse retorno, ele encontra aquilo que o mundo nunca poderia dar: clareza. A solidão para o sábio não é um fardo, é um estado de consciência. É o espaço onde ele observa as próprias emoções, sem se deixar dominar por elas. Onde ele percebe que não precisa correr atrás de quem se afasta, nem provar nada a quem duvida. Ele entende que a ausência também é resposta. E quando para de insistir, o universo se reorganiza a favor dele. Marco Aurélio dizia: o retiro mais tranquilo é dentro de ti mesmo. E esse é o tipo de liberdade que o mundo moderno esqueceu. Todos buscam refúgio em lugares, pessoas e distrações, mas o estoico carrega o templo dentro de si. Ele medita, escreve, observa. Ele cria silêncio por escolha, não por solidão. E é nesse silêncio que nasce o foco. Quando você está só e em paz, tudo fica claro. Você vê o que deve continuar e o que deve parar, quem deve ficar e quem deve ir, o que é essencial e o que é apenas ruído. Essa clareza é o que torna o estoico imperturbável. Porque, enquanto o mundo busca sentido fora, ele o constrói dentro. Dominar a mente é aprender a transformar a ausência em energia. O tempo que você gastava tentando agradar os outros agora serve para construir sua paz. A energia que gastava tentando ser compreendido agora se transforma em foco no que importa. E aos poucos, o que parecia perda se revela libertação. Quando você se basta, ninguém mais tem poder sobre você. A solidão deixa de ser medo e se torna força. Você não mendiga presença, não implora amor, não depende de validação. Você apenas vive, inteiro, centrado, calmo. E o curioso é que quando chega a esse ponto, o mundo começa a te procurar.
justamente porque sente em ti algo raro, equilíbrio. As pessoas são atraídas por quem transmite paz, não por quem implora atenção, e a paz só nasce onde há domínio. Por isso, o estoico é magnético. Ele não precisa correr atrás, ele atrai. Não porque finge ser forte, mas porque aprendeu a ser. A solidão do sábio é o silêncio do guerreiro antes da vitória. Ele não fala, ele prepara. Não se mostra, ele se fortalece. E quando volta ao mundo, vem transformado. Sereno, mas imbatível. Dominar a mente é entender que não há solidão quando se está em boa companhia. E a melhor companhia sempre será a tua própria consciência em paz. Se essas palavras tocaram algo dentro de ti, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada reflexão é uma semente de autossuficiência, e cada palavra é um lembrete. Você não precisa de mais nada para ser completo, apenas de si mesmo, desperto e em silêncio. A transformação real nunca começa fora, sempre começa dentro. As pessoas olham para a tua calma e chamam de sorte, mas não viram o caos que precisou ser vencido para chegar até ali. Chamam de frieza, mas não sabem o quanto de autocontrole isso exigiu. Chamam de força, mas não imaginam quantas vezes você teve que se recompor em silêncio. Dominar a mente é conquistar o tipo de poder que não precisa ser anunciado. O estoico não grita suas vitórias, ele as vive. E é justamente por isso que o mundo o respeita. Porque enquanto todos buscam atenção, ele busca coerência. Enquanto o mundo fala, ele observa. Enquanto o mundo reage, ele compreende. Epicteto dizia: não explique a tua filosofia, vive-a. E essa é a diferença entre quem apenas fala sobre sabedoria e quem a encarna. A mudança acontece quando as tuas ações começam a refletir o teu domínio interior. Você não precisa mais dizer mudei. As pessoas sentem. Elas percebem pela tua presença, pelo teu olhar, pelo teu silêncio. Marco Aurélio dizia que o homem em paz consigo mesmo é o maior de todos os guerreiros. Essa é a energia que o estoico transmite, não a do confronto, mas a da clareza. O poder silencioso vem da convicção interna. Quem sabe quem é não precisa competir. Quem tem propósito não se distrai. Quem tem domínio não se abala. E é curioso como o mundo começa a responder quando você se organiza por dentro. Situações que antes te causavam ansiedade, agora te parecem pequenas. Pessoas que antes te tiravam do eixo, agora não têm mais efeito. O que antes parecia urgente, agora se mostra irrelevante. É como se o universo passasse a cooperar com o teu novo estado mental. E não é mágica, é coerência. Quando você muda o dentro, o fora apenas reflete. Sêneca dizia: as coisas externas não têm poder sobre nós, elas apenas nos testam. E o estoico passa nesses testes não porque tem sorte, mas porque tem consciência. Ele aprendeu a agir sem pressa e a decidir sem medo. Ele entende que o controle emocional é a forma mais pura de inteligência, porque quem domina o próprio impulso domina qualquer situação. O estoico é respeitado não pelo que fala, mas pelo que não precisa explicar. As pessoas sentem que há algo diferente, uma paz que não depende das circunstâncias. E é isso que o torna admirável. O mundo se curva diante de quem permanece calmo quando todos perdem o controle. Essa é a verdadeira autoridade, aquela que nasce da serenidade. Quando a tua mente se organiza, tua energia muda. Quando tua energia muda, as tuas decisões mudam. E quando as tuas decisões mudam, a tua vida muda. É uma sequência natural. Tudo começa no invisível e termina no visível. Por isso, o estoico não se preocupa com resultados imediatos. Ele foca no processo, e o processo sempre dá frutos. Você começa a perceber que as pessoas certas chegam naturalmente, que as oportunidades certas aparecem sem esforço, que os conflitos se dissolvem sozinhos. E o que antes te cansava agora te ensina. Isso é o resultado da mente em ordem. É o universo respondendo à tua frequência de clareza. A transformação verdadeira não precisa de palco. Ela acontece no silêncio,
nas escolhas diárias, nas reações contidas, nas renúncias sábias. Cada vez que você escolhe o autocontrole em vez da reação, está construindo algo grande. E um dia, sem perceber, olhará para trás e verá: o caos ainda existe, mas já não te alcança. As mesmas situações acontecem, mas agora passam por ti como o vento passa por uma montanha, sem abalar o que está firme. A tua mente é o teu templo, e quando o templo está em ordem, tudo o mais se alinha. Dominar-se é a arte de transformar o invisível em destino. E quem aprende isso, descobre o segredo que poucos entendem. A paz não é o fim da jornada. É o ponto de partida. E se essas palavras te tocaram, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é um lembrete de que o teu maior poder não está em controlar o mundo, mas em dominar o universo dentro de ti, porque quando tua mente está em paz, nada, absolutamente nada, pode te tirar do teu centro. No fim de tudo, o estoico compreende que a verdadeira vitória nunca foi vencer o mundo, foi vencer a si mesmo. Dominar a mente é o maior ato de coragem que um ser humano pode realizar, porque é lutar contra o inimigo mais silencioso, os próprios pensamentos. Não há glória que se compare a acordar em paz. Não há conquista maior do que poder caminhar entre o caos e ainda assim manter a serenidade. Sêneca dizia: aquele que conquista a si mesmo é invencível. E essa é a verdade que muitos passam a vida inteira tentando entender. O poder não está no que se tem, mas no que se controla, o controle do impulso, da palavra, da reação. Porque o mundo sempre vai tentar te provocar. Mas o estoico não é movido por provocações. Ele é guiado pela razão e pela consciência. Quantas vezes você se perdeu tentando controlar o que estava fora? Quantas vezes se esgotou tentando mudar o que nunca dependeu de você? Quantas vezes se feriu tentando convencer quem nunca quis ouvir? O domínio mental começa no instante em que você decide que a tua energia é sagrada demais para ser desperdiçada. A partir desse momento, tudo muda. As pessoas, as situações, o destino. Epicteto dizia: quando alguém te ofender, lembra-te que é a sua opinião. Cabe a ti decidir se queres ser ferido. E esse é o segredo de quem vive em paz. Ele não se ofende, ele entende. Ele observa o outro e pensa: ele fala de si, não de mim. E com esse simples pensamento, ele desmonta a armadilha emocional que prende tantos. O estoico sabe que o mundo é cheio de ruído e que a mente indisciplinada absorve esse ruído até se tornar parte dele. Mas quem domina o pensamento cria silêncio interno. E nesse silêncio mora o poder. É ali que nasce a clareza. É ali que as decisões se tornam simples. É ali que a sabedoria encontra espaço para falar. Dominar a mente é construir dentro de si um abrigo contra qualquer tempestade. Não importa o que o mundo diga, o que façam, o que tirem de ti, quando o teu interior está em ordem, ninguém pode te desorganizar. As emoções ainda surgem, mas você não se perde nelas. Os desafios ainda vêm, mas não te definem. O caos ainda existe, mas não te alcança. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouves é opinião, não fato. Tudo o que vês é perspectiva, não verdade. E essa consciência é o que te liberta da ilusão. O sofrimento diminui porque o significado muda. Você entende que nada é pessoal, tudo é reflexo. E de repente, aquilo que antes doía, agora apenas ensina. Dominar a mente não é apagar as emoções, é aprender a não ser dominado por elas. É sentir, mas não reagir. É observar, mas não absorver. É agir com sabedoria, não com pressa. Essa é a diferença entre o sábio e o comum. O comum vive no impulso, o sábio na intenção. E quando a intenção é guiada pela paz, tudo o mais se alinha. As tuas palavras ganham peso. As tuas decisões ganham clareza. As tuas relações se tornam leves. A tua presença, silenciosa, passa a inspirar. Porque o domínio mental é magnético. Ele irradia tranquilidade e o mundo responde a isso. Sêneca também dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis.
Dominar a mente é um ato de ousadia. É dizer, eu escolho a calma, mesmo quando tudo me empurra para o caos. É escolher a serenidade em vez da pressa, o silêncio em vez do orgulho, o perdão em vez da vingança. E ao fazer isso, você se torna raro. Num mundo que vive em ruído, ser calmo é um poder. A partir de hoje, olhe para o teu silêncio como uma arma e para a tua mente como um templo. Protege-a, cuida dela e nunca mais permita que algo sem importância tenha poder sobre ti. O estoico não vive para vencer os outros, vive para vencer o velho eu, todos os dias. E essa é a batalha mais nobre de todas, porque quando você vence dentro, o mundo inteiro muda de lugar. Você não precisa mais de sorte, você cria equilíbrio. Você não precisa mais de respostas, você se torna uma. E se essas palavras tocaram o teu espírito, inscreva-se agora no canal e continua essa jornada comigo. Aqui, você vai aprender o que o mundo moderno esqueceu, que o verdadeiro poder é silencioso, que a mente calma é invencível e que a sabedoria não grita, apenas ilumina. Respire fundo. Sinta o silêncio dentro de ti. É ali que mora a tua liberdade. É ali que começa a tua vitória.